Aproximamo-nos do fim do ano litúrgico. No próximo fim de semana celebraremos, se Deus quiser, a festa de Cristo Rei, com a qual encerramos então este ano. E ao terminar o ano, a palavra de Deus fala-nos daquilo a que nós costumamos designar do fim dos tempos. Às vezes este fim dos tempos parece que faz referência àquele chamado fim do mundo, ao fim de tudo quanto existe. Os primeiros crentes estavam convencidos que isso aconteceria muito em breve, pelas palavras que Jesus diz no Evangelho. Já que ele, falando de um conjunto de catástrofes, diz que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, e que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Acontece que a geração do tempo de Jesus já passou há muito. Já passaram 20 séculos. E então a Igreja foi analisando melhor as Escrituras para tentar entender o que é que Jesus queria dizer. E então vamos descobrindo que Jesus não fala do fim do mundo. Jesus fala da necessidade de acabarmos com aquilo que não é compatível com o seu reino. Passagens como o Evangelho de hoje não é para nos preocupar sobre uma catástrofe que vai acabar com tudo, mas preocupar-nos sim com os sinais que vemos à nossa volta e nos falam da necessidade de realizarmos mudanças na nossa vida. Por isso é que Jesus diz: aprendei a parábola da figueira. Vós, quando vedes a figueira a brotar, sabeis que o verão se aproxima. Por isso, sede capazes de olhar à vossa volta, analisar os sinais dos tempos e descobrir que é preciso mudar. Mudar não é nada fácil, ainda que muitas vezes nós digamos que gostamos de mudança. Na realidade não gostamos, porque a mudança destabiliza-nos. A mudança muda paradigmas. A mudança obriga-nos a adaptar-nos a novas realidades. E nós preferimos estar mais comodamente em realidades já antigas. Só que também aqui temos de estar atentos. As coisas mudam. Os sinais dos tempos são diferentes. E por isso, por muito que nos custe, por mais que nós não queiramos, há coisas que temos de mudar. Porque caminhar no caminho que estamos não nos leva a futuro nenhum. Basta lembrar, por exemplo, as necessidades que temos de mudar no que diz respeito às questões ecológicas, que hoje tanto se fala, mas que muitas vezes parece que ficamos apenas pelo falar. Porque às vezes parece que na realidade nós não estamos dispostos a mudar. E nós vemos as consequências já dos nossos erros no que diz respeito à ecologia. É estes sinais que nós devemos ver, é estes sinais a que devemos estar atentos e analisar a nossa vida e ver em que é que nós podemos mudar. Se calhar não podemos mudar muita coisa, mas há coisas pequeninas que podem ser alvo de mudança. Um exemplo muito simples, um exemplo banal aqui da nossa comunidade. Por exemplo, a nossa folha paroquial. A folha paroquial que todos os fins de semana é distribuída. Sabes que a folha paroquial é papel. Papel significa árvores abatidas, águas poluídas. A folha paroquial implica gastos de energia na sua execução. A folha paroquial implica uso de tintas, às vezes tóxicas. É muito cómodo
levar a folha paroquial para casa. Iremos tê-la, se Deus quiser continuar. Mas não poderíamos, se calhar, começar a mudar? Nós temos a possibilidade de a ter digitalmente. Seja descarregando do Facebook, seja através do WhatsApp. Já tenho insistido nisto várias vezes, mas reparai, não há mudança. As 220 folhas que se tiram todas as semanas continuam a ser exatamente as 220 folhas. E é tão simples. É aderir a um simples grupo do WhatsApp e mal a folha é publicada, tlim, lá está a folha. Consultamos quantas vezes quisermos, poupamos já uma folha de papel. Apenas um exemplo corriqueiro, poderíamos se calhar apresentar tantos exemplos da nossa vida. Só que a mudança não é fácil. E nós continuamos naquela mentalidade, antigamente era assim, porque sempre foi assim, porque a tradição diz assim, porque eu estou habituado assim, porque eu não... Pois é, esse é o problema. E se todos continuarmos a pensar assim, continuamos a caminhar para o abismo, porque não estamos dispostos a realizar mudanças nos nossos esquemas, nas nossas formas de pensar, nas nossas formas de agir. Esta é a temática da Palavra de Deus, deste 33º domingo do tempo comum. A primeira leitura é retirada do livro de Daniel. Ela fala-nos do arcanjo São Miguel, dizendo que ele virá para realizar mudanças. Mudanças que trarão dificuldades, dores e sofrimentos. Deixai que vos lembre a importância do arcanjo São Miguel. Infelizmente, aqui houve muita mudança, mas foi para pior. Infelizmente já houve muita devoção a este arcanjo. Agora, já quase ninguém liga nenhum. E este arcanjo é extremamente importante na luta contra o mal, na destruição do mal para fazer surgir algo de bom. Segundo o livro do Apocalipse, é Miguel, com os seus anjos, que expulsa Satanás e os outros demónios dos céus que se tinham revoltado contra Deus. E nós continuamos a acreditar que Miguel tem um grande poder entre nós nesta luta contra a força do mal. E por isso é que Daniel, na primeira leitura, nos fala dele como um colaborador para destruir aquilo que está mal e fazer surgir algo melhor. O Evangelho é Jesus que, chamando a atenção para aquilo que nos rodeia, nos convida a estar dispostos a mudarmos, a aderirmos ao Evangelho, a escutarmos a sua palavra, a vivermos à sua maneira. Quem sabe até, se calhar, ver de uma forma completamente diferente a religião. Como é que nós vemos a religião? O que é religião para nós? O que é igreja para nós? Já tenho falado nesta temática muitas vezes e sente-se que precisamos de mudar de mentalidade. Continuamos a olhar para a igreja como folclore, como coisas exteriores, como ritualismos, como carimbos, como coisas que faço porque tenho que fazer. E então continuamos a ter imensos fiéis, a procurar celebrações rápidas, a despachar, quanto mais rápido melhor, onde for mais rápido. Reparem, não é este o caminho. Também aqui, se calhar, precisamos de mudar de mentalidade. Na segunda leitura, retirada da Epístola aos Hebreus, como tem acontecido nos últimos fins de semana, fala-se de Jesus Cristo, o sumo sacerdote que na cruz oferece o único e verdadeiro sacrifício ao Pai, com o qual nos redime, nos salva. E a segunda leitura terminava dizendo que agora Cristo está à direita do Pai, esperando que também nós consigamos ultrapassar as dificuldades, combater o mal, para um dia chegarmos até junto dele. Neste combate,
não estamos sós, porque Ele não está nos céus de braços cruzados. Ele está connosco, Ele caminha connosco, a sua graça nos assiste nesta caminhada, nesta luta contra aquilo que está mal, neste esforço por mudanças, muitas vezes difíceis de fazer. Peçamos a Jesus que nos ajude a entender o verdadeiro significado da sua palavra. Ele pede-nos para usarmos a cabecinha, para não nos guiarmos pelo coração. Embora o coração tenha razões que a razão desconhece, embora o coração seja muito importante, nem sempre o coração tem razão. E nós não podemos fazer as coisas pelo impulso do nosso coração, por aquilo que nos é mais cómodo ou que nos agrada se calhar melhor. Temos de estar atentos aos sinais, reconhecer que as coisas mudaram e temos de nos adaptar a essa mudança. Outra mudança, por exemplo, outro sinal dos tempos, é a falta de vocações, é a falta de sacerdotes. Está a olhos vistos, mas continuamos a ter imensa gente que está agarrada ao passado e que quer continuar numa religião como se nós ainda tivéssemos um padre para cada paróquia. Meus irmãos, isso acabou. Os tempos mudaram, os tempos são outros. Quer queiramos, quer não. É um sinal dos tempos. Não nos adianta nada querer estar agarrado ao que se passou lá atrás e como se fazia lá atrás. Agora eu sei, esta mudança não é fácil. Precisamos da graça de Cristo para a conseguir realizar, bem como todas as outras mudanças. Que Cristo nos ajude então a estar atentos aos sinais dos tempos e a verificar que há muita coisa na qual devemos mudar.